Do autor de Chama-me pelo teu nome, li esta semana Find Me, Encontra-me, de Andrea Simone. Vou-vos então falar deste Encontra-me, de Andrea Simone, um livro que foi lançado no final do ano passado e que no mês de março viu a sua tradução portuguesa lançada pelo Clube do Autor. Começo por dizer que gostei bastante deste livro, dei-lhe 4 estrelas, uma escrita fabulosa, mas há sempre um mas. E acredito que este livro não será tão querido para alguns leitores. É um livro que temos como personagens algumas personagens que estavam também no Chama-me pelo teu nome, mas é um livro diferente e é um livro que, apesar de dar algum seguimento à história dessas personagens, traz-nos situações novas e eu vou passar a explicar. É um livro dividido em 4 partes e para aquelas pessoas é um livro mais maduro, talvez para um público não tão jovem como o Call Me By Your Name, como o Chama-me pelo teu nome, que houve muita gente que viu o filme e que gostou, mas muita gente jovem. Acho que este livro não será adorado tanto por esses leitores, mas aconselho sempre a que leiam o livro. Pode ser só uma impressão minha. É um livro que está muito bem escrito. O Andrea Simone escreve belissimamente, adoro a escrita dele. É uma escrita que podemos encontrar até algumas pérolas, algumas frases. Eu que não sou de sublinhar livros nem de fazer anotações, tive que ir buscar um lápis porque depois achei algumas frases e algumas conversas que estavam neste livro, achei-as muito interessantes. É um livro melancólico e é uma história, ou são várias histórias, são digamos 3 pedacinhos de histórias que para mim eu não considero como uma continuação do Chama-me pelo teu nome. É um livro sobre relações entre pessoas, relações amorosas, e é um livro sobre os jogos românticos no início de uma relação, várias relações que começam, outras relações que são continuadas, outras relações também que acabam. Há tudo neste livro, como na vida, e para mim este livro funcionou como se eu já sabendo a história do Call Me By Your Name, não quis, neste Find Me, já sabia que era um livro diferente. Por isso já não ia com essas expectativas. De qualquer maneira, pode-se ter 2 leituras deste livro. Se vamos à procura da continuação da história do Hélio e do Oliver, vamos pensar e vamos sair defraudados deste livro. Se não vamos à procura dessa continuação, dessa história de amor entre aqueles 2 personagens, acho que vamos ficar agradados. Eu já sabia que este livro não ia continuar, ou ia continuar, mas de uma forma diferente essa história, por isso já fui para este livro aberto a coisas novas. Não sabia como é que o livro estava escrito, mas já fui com a mente aberta a uma história diferente, e gostei bastante deste livro. É um livro que tem 270 páginas, à volta disso, 272 páginas, e para falar dele vou ter que divulgar algumas coisas, não a história toda, claro, mas pelo menos o início da história. Se não quiserem saber mais, podem parar de ver este vídeo aqui, mas não serão spoilers muito grandes que irei dizer. Vou só falar da estrutura da história, que
se encontra neste livro. Então, destas 270 páginas, as primeiras 126 páginas relatam a personagem principal, é o pai do Hélio. Não sei se se lembram, mas o pai do Hélio era um professor e ele apanha um comboio para ir fazer uma palestra a Roma e aproveita também para visitar o filho, o Hélio, que está a viver em Roma, e no comboio encontra uma rapariga mais nova que ele e começam a conversar e a partir daí evolui-se para uma relação muito rápida e muito forte entre os dois. Digamos que são quase duas almas gêmeas. Assistimos a eles os dois apaixonarem-se um por outro e é essa história. Mas são 126 páginas em que pouco se sabe e pouca ligação tem com o livro anterior. É a história do pai do Hélio e desta rapariga. Depois temos mais 100 páginas em que o personagem principal é o Hélio, mas que contam a história do Hélio, já um músico, que conhece um homem mais velho num concerto que vai ver e é a relação destes dois homens. Mesmo a partir do início, a relação entre este homem mais velho e o Hélio é uma relação que, apesar de ser bastante forte, é uma relação que se sabe ou que se supõe que está condenada. Depois, 34 páginas a seguir, quase mesmo a chegar ao fim, temos então uma pequena história em que o personagem principal é o Oliver, e o Oliver está nos Estados Unidos, está a dar aulas numa universidade, casado, com 2 filhos, e faz uma festa de despedida porque ele vai sair daquela universidade e vai para outra universidade. Então faz uma festa de despedida. Nesta festa de despedida, ele envolve-se num flerte com um colega um professor, um colega homossexual, e também com uma rapariga, uma aluna, acho eu, mas é uma relação, não é relação nenhuma, é só um flerte que ele tem, e nesta festa ele leva a festa indo de um para o outro, até que eles os dois, as duas pessoas, se tornam quase cúmplices no flerte que ele estava a fazer com os dois ao mesmo tempo. Depois, e aí é que eu acho que há um bocadinho de desilusão para quem está à espera da história do Hélio e do Oliver, de uma continuação. Temos então, no final, quase do nada, 11 páginas, só 11 páginas, do reencontro do Hélio com o Oliver. A história termina bem, tem um fim cor-de-rosa, mas não me convence, a mim não me convence, e para mim não sei se seria este o final que eu preferia para os dois, daí só ter dado 4 estrelas. Dou 4 estrelas pelo belíssimo livro que aqui está sobre relações entre pessoas homossexuais, heterossexuais, bissexuais, o que quiserem, mas como continuação de o Call Me By Your Name, é claro que desilude. Depois, também não sei, e eu já me perguntaram várias vezes, não sei sinceramente, se este livro foi escrito só para o autor se aproveitar da glória e das vendas do primeiro livro. Prefiro não pensar nisso dessa maneira, e o que aconselho para quem ler este livro é que não vá à espera de um Call Me By Your Name número 2, porque não é definitivamente esse o livro. São
tem 4 histórias diferentes em que temos a sorte de ver um bocadinho mais desenvolvidas as personagens que conhecemos no Call Me By Your Name. E depois temos as tais 11 páginas do final amoroso, com o reencontro dos dois. Mas é um livro muito bom, é uma boa leitura, aconselho a todos, os que gostaram do Call Me By Your Name. Desejo umas boas leituras a todos, até à próxima, até ao próximo vídeo.